E a partir do primeiro dia do ano, o salário mínimo passou para R$ 998. De acordo com o Diese, o valor deveria ser de quase R$ 4.000. Vamos saber agora do diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio, por que tamanha diferença. Boa noite, Clemente. Seja bem-vindo novamente aqui no seu jornal. Feliz ano novo para você. Para nós todos. Clemente, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, por que tamanha diferença? Olha, primeiro porque o salário mínimo ele não acompanha ou não acompanhou ao longo dos anos o crescimento da economia brasileira e apesar da Constituição definir que o salário mínimo deve atender às necessidades básicas do trabalhador e da sua família, em termos de saúde, educação, alimentação, vestuário, lazer, previdência, transporte, todos os itens que compõem o orçamento familiar, o salário mínimo teve ao longo de décadas um baita arroxo. Somente depois desse acordo feito pelas centrais sindicais com o presidente Lula em 2004 e depois transformado em lei, que o salário mínimo voltou a ter um crescimento, portanto, a aumentar acima da inflação, recuperando, portanto, parte dessas perdas, mas ainda a distância é muito grande. O Diese estima que o salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e suprir as suas necessidades, né? 2 adultos e 2 crianças, seria na ordem de R$ 4.000 para que as necessidades de saúde, educação, habitação, alimentação, transporte, lazer, previdência fossem atendidas. Portanto, quase 4 vezes maior do que o atual valor do salário mínimo. Inclusive, o valor atual de R$ 998 é bem abaixo do que foi estipulado, né, do que foi discutido no Congresso no ano passado, que era de R$ 1.006, né, Clemente? Exato. Aí é importante ter claro o seguinte, quando o Congresso analisa a lei de diretrizes orçamentárias encaminhadas pelo governo em março, abril do ano, ele estima qual é a inflação do ano. Certo. O governo estimou uma inflação maior do que efetivamente aconteceu. A inflação foi menor do que os 4,5% estimado, a inflação agora está à ordem de 3,5%, 3,4%, e, portanto, o reajuste é menor porque a inflação foi menor. O reajuste está correto, no ano de 2018 a inflação foi aplicada ao salário, mais o aumento real de 2017. Isso significa que o salário mínimo de 998 foi reajustado corretamente, mas há uma diferença em 2017 e 2018, em janeiro de 2017 e janeiro de 2018, portanto, para que a lei fosse rigorosamente seguida, o salário mínimo agora devia ser de R$ 1.002 e não de 998. Faltam R$ 3 ou R$ 4 para que o salário mínimo tivesse, digamos, a aplicação correta da lei, mas ainda assim é um salário muito distante do salário mínimo que o Diese calcula. E, Clemente, o governo alega que a cada real acima da inflação no salário mínimo, ele produz aí 350 milhões de reais por ano nas contas públicas. O que há de verdade nisso, nessa alegação do governo? Olha, é uma alegação do ponto de vista do orçamento da União, uma ligação correta, ou seja, o salário mínimo crescendo, ele gera mais despesa, porque ele aumenta o valor da previdência social, da assistência social, do Bolsa Família, do seguro-desemprego, ou seja, há uma série de gastos do governo em políticas públicas, em obrigações que ele tem do ponto de vista da proteção dos trabalhadores que estão vinculados ao salário mínimo, assim como o crescimento do salário aumenta a despesa das empresas. Tanto o governo quanto as empresas têm que se preparar para cumprir essa diretriz. Por isso, uma política que antecipa com 1 ou 2 anos a indicação do aumento ou do reajuste do salário mínimo, como a atual política, ela ajuda tanto o governo quanto as empresas a se prepararem para poder atender esse aumento. Isso é do lado da despesa. Certo. Do lado da receita, o crescimento do salário melhora a receita do Estado, porque o salário crescendo,
os trabalhadores consumindo gera impostos e o governo também arrecada mais. Então, de um lado o governo gasta, mas também de outro lado o governo arrecada. E Clemente, no governo Lula, né, houve uma valorização no salário mínimo. Você acredita que isso nunca mais pode vir a acontecer? Como que é a sua análise referente a isso? Olha, a política de valorização é uma política muito importante. Se nós estivéssemos considerando hoje o salário mínimo sem a política de valorização, ele estaria em torno de R$ 570. Portanto, a diferença de 570 para 998 é o que o salário mínimo teve de aumento real em função da política. Isso dá para os trabalhadores quase R$ 6.000 a mais de renda no ano para quem ganha salário mínimo. Para a economia são mais de 200 bilhões por ano que geram consumo, que gera crescimento econômico. Portanto, acho que é o movimento sindical, os governantes, os presidentes devem continuar mantendo pelos próximos anos ou décadas uma política de valorização, para que gradativamente o salário mínimo se aproxime do salário mínimo necessário. É uma disputa, novamente esse ano o presidente Bolsonaro tem a tarefa de definir qual é a política para 2020, 2021, 2022 e 2023. E o movimento sindical vai estar colocando sua proposta, que é manter uma política de valorização do salário mínimo. Por isso também a importância aí do movimento sindical entrar nessa parte, né? Exatamente. Essa é uma prioridade do movimento sindical, uma prioridade das centrais sindicais, manter a política de valorização, porque o efeito econômico é muito importante e o efeito social é tão ou mais importante do que o efeito econômico. Perfeito, Clemente. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Prazer. Até a próxima sexta-feira. Obrigada.